Boa noite. Hoje nós vamos falar de um arquiteto brasileiro que está atuando até os dias de hoje. Então, nós vamos falar sobre o arquiteto Paulo Jacobsen. Ele nasceu em 1954, no Rio de Janeiro, e antes de se graduar, ele estudou fotografia em Londres. Ele se graduou em 1975 em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Bennett. Na década de 1970, juntamente com Cláudio Bernardes, eles iniciaram um escritório de arquitetura chamado Cláudio Bernardes e Jacobsen Arquitetura, onde eles projetavam casas de alto padrão. Em 2001, com a morte de Cláudio Bernardes, Jacobsen começou um novo escritório, associando-se a Tiago Bernardes, que é o filho de Cláudio Bernardes. Em 2007, seu filho Bernardo Jacobsen passou a também fazer parte do seu escritório. Porém, em 2012, Tiago Bernardes deixou o escritório e assim surgiu então a Jacobsen Arquitetura, formada por Paulo Jacobsen e seu filho Bernardo Jacobsen. O escritório Jacobsen Arquitetura é incorporado por diferentes gerações. Isso faz com que as suas obras tenham herança do modernismo brasileiro e também inovações contemporâneas. Atualmente, o escritório conta com 3 sócios: Paulo Jacobsen, Bernardo Jacobsen e Edgar Murata. Bernardo Jacobsen estudou na Europa e trabalhou em escritórios em Paris e no Japão. Edgar Murata traz consigo grande influência da arquitetura japonesa. Com isso, temos influência brasileira, europeia e também japonesa. Assim, cada um com as suas características acarretam uma grande gama social e cultural para o escritório, fazendo ele se diferenciar entre os outros. A Jacobsen Arquitetura tem diversos projetos, entre eles comerciais, culturais e principalmente em maior volume projetos residenciais. O escritório muitas vezes trabalha com terrenos onde a paisagem se torna uma grande protagonista do cenário. Então, por isso essa preocupação de sempre destacar a paisagem e não a arquitetura. O uso de materiais naturais também fazem parte do projeto. Uma de suas grandes obras é o MAR, o Museu de Arte do Rio, onde também há uma preocupação com a luminosidade e o efeito que se tem na parte interna. E o objeto que representa leveza e fluidez é a cobertura ondulada que fica suspensa entre o edifício modernista e o palacete Dom João. É possível perceber também as características de arquitetura moderna, como a utilização de pilotis e vão livre, e a sobreposição de volumes também. E outra forma de apresentar os projetos, que é muito perceptível a preocupação que eles têm em mostrar as fotografias e fazer com que essas fotografias também façam parte do projeto. Na verdade, ela pode trazer mais riqueza quando fala dessas partes da imagem. A primeira imagem se trata da residência JN, e é muito perceptível como uma casa simplesmente some em meio à natureza, porque o propósito é exatamente esse: relacionar a arquitetura com a paisagem e também aproveitar de elementos do terreno, como essa cobertura verde na segunda imagem. Paulo Jacobsen deixa uma frase que representa exatamente a sua intenção de projeto. A arquitetura deve estar intimamente relacionada à personalidade e modo de vida do cliente, em plena harmonia com o entorno de forma atemporal. A ideia é que a arquitetura desapareça na paisagem, como aconteceu na residência JN na foto anterior. A residência JN é uma integração da casa com a natureza, partindo de princípios e elementos naturais, como é o caso da utilização da madeira laminada em posição vertical, que são pórticos, e que se transformam em brises para proteção solar e também provocam sensações diferentes, dependendo da luminosidade natural. O caminho de acesso é proposital,
porque vai de encontro com a vista da montanha. E essa implantação da residência JN, dá para perceber que não existe apenas ela no terreno, existem vários anexos dessa residência e a principal é a que forma um T, né, que está logo ali perto do lago. Os projetos da Jacobsen Arquitetura e o Paulo Jacobsen receberam diversos prêmios, incluindo eles pelos projetos de residência JNBV e o Museu de Arte no Rio. Esse é mais um projeto do Jacobsen Arquitetura, com parceria do Bernardes Arquitetura, o Museu de Arte do Rio, que se encontra na zona portuária, e é uma integração de dois edifícios, a restauração de um edifício eclético e o outro de um edifício modernista. E a onda, que é a cobertura, né? Que então passa aquela fluidez e a leveza, que isso foi a intenção deles mesmo. É muito interessante, é legal conhecer um pouco mais sobre o museu. Essa é mais uma residência, né? A residência BV, que fica em Porto Feliz, em São Paulo. Mais uma vez, uma integração com a natureza, mesmo porque a maioria dos projetos residenciais são casas de finais de semana. E ela tem só uma um pouco diferente das outras, que ela não é de uma forma ortogonal, né? Como as outras casas. E também é muito interessante conhecer um pouco mais a Jacobsen Arquitetura e dos projetos, vale muito a pena. E é isso. Tenha uma boa noite e obrigada.